TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece. Olá, estamos de volta com o último programa da série especial de março sobre as mulheres. Estamos aqui hoje com a Tainá de Paula, que é conselheira da Comissão de Gênero da CAURJ. Muito bem-vinda, Tainá. E estamos aqui também com a Adriana Mota, que é da Articulação de Mulheres Brasileiras. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, uma alegria estar aqui. O nosso tema de hoje não é nada nessa gente vai falar nessa realidade que cada vez mais cresce no Brasil. Vamos falar sobre feminicídio. Até o dia 6 de janeiro de 2019, foram 21 assassinatos e 11 tentativas de assassinatos contra mulheres no país. Tainá, quer começar a falar um pouco sobre isso, sobre esse aumento discrepante, o que é que a gente está encarando agora? Bom, primeiro, boa tarde. Acho que a gente precisa fazer um grande debate sobre os rumos desse aumento. Os dados são gritantes, né? Existe, se a gente for comparar a outros países, a outras capitais do mundo, a gente vive um período endêmico de violência contra as mulheres aqui no Brasil. E a gente precisa refletir, inclusive, somos holofote dos próximos passos, tanto do ponto de vista nacional quanto local, que a gente vai tomar, né? Estamos na cidade que assassinou Marielle Franco. Obviamente, o Rio de Janeiro precisa protagonizar algum debate mínimo que seja para a gente começar a enfrentar o tema com a seriedade que o tema exige. Também é importante a gente falar que a lei do feminicídio é muito recente, né? E a gente, obviamente, precisa observar esse dado também com muito cuidado, porque a gente tem uma série histórica muito pequena, muito curta em relação aos dados de feminicídio. Me assusta imaginar o que vivíamos na década de 90, nos anos 80, se a gente for parar para pensar nas mulheres periféricas, nas mulheres mais pobres, quais tipos de violência que estavam totalmente invisibilizados ao longo desse período. Mas é claro que a gente também vive um período de acirramento desse debate do corpo das mulheres, porque existe também uma não discussão da violência de gênero, o ataque, aí falando um pouco dessa ideologia de gênero, mais uma fake news criada no Brasil recente, aponta que existe uma onda, uma avalanche machista em curso para invisibilizar o debate do aumento, do avanço aí, da violência contra as mulheres. É importante também deixar assim, bem nítido para as pessoas que nem toda morte violenta de uma mulher é um feminicídio, né? E isso agora, né, do aumento do feminicídio, na verdade, não é uma novidade na vida das mulheres brasileiras, né? Se existe algo na vida das mulheres que é muito constante, que acontece com todas nós, é a violência. E essa violência ela pode ser uma violência fatal. Então, no Brasil existem feminicídios desde que o Brasil existe, enfim. Isso não é uma novidade. A novidade é a gente ter essa tipificação específica que vai dizer essa mulher morreu porque ela é uma mulher, porque ela já sofria uma violência doméstica e familiar anteriormente, ou porque quem a matou tinha por ela desprezo, menosprezo pelo fato dela ser uma mulher. Isso é que caracteriza o feminicídio. Aqui no estado do Rio de Janeiro, os dados do Instituto de Segurança Pública mostram que uma mulher é morta por dia no nosso estado, em média. No ano de 2017, foram 381 assassinatos de mulheres. Mas, se a gente for olhar quais são esses assassinatos que aconteceram por razão de gênero, porque ela era uma mulher, a gente vai ver que aconteceram 5 feminicídios por mês e 15 feminicídios no modo tentado. A mulher não chegou a morrer, mas o que se esperava, aquele agressor queria realmente tirar a vida daquela mulher. Então, a gente está falando de dados muito graves que podem eliminar a vida das mulheres ou podem causar muito sofrimento, lesões muito graves e também algo muito típico do feminicídio, que é o tipo de lesão que ele provoca, né, que é diferente do homicídio comum. Tem um avanço na mídia de divulgação desses casos. Acho que quando a gente nomeia aqui, a gente teve isso agora muito bem exposto pela Adriana, quando a gente nomeia a questão, a gente consegue lidar com ela de maneira mais clara, né? Eu acho que usar o termo feminicídio, tem uma legislação própria para isso, ajuda a divulgar os casos e qualificar cada um e dizer, olha, esse aqui é um caso de feminicídio, esse é um problema na sociedade, esse problema tem nome, a gente precisa tratar dele. Mas a gente vinha falando também do aumento gritante, como isso tem sido tratado, o número está muito gritante, talvez porque é uma nomenclatura recente, talvez porque a gente esteja prestando atenção mais nisso. E me parece que algumas políticas do novo governo, elas contribuem
para esse aumento? Uma delas é a política do porte de armas, né? Qual das duas gostaria de começar comentando essa questão do porte de arma, ou a arma em casa, e essa possibilidade, como isso agrava na violência? Olha, eu vou puxar um dado e depois a Tainá continua com o que eu estou comentando aqui. No estado do Rio de Janeiro, 49% das mortes violentas de mulheres aconteceram utilizando arma de fogo. Esse é um dado. Pesquisas nacionais mostram também que metade das mulheres que foram mortas em 2016 foi usado arma de fogo, né? E aí você ter uma legislação que facilite o acesso à arma de fogo significa que violências domésticas e familiares que acontecem dentro de casa, que é onde a posse, né, você tem posse na sua casa, né, é onde a arma está guardada. Essas violências fatais com arma de fogo também tendem a aumentar. Não só em relação a mulheres, em relação a crianças, né, crianças que estão brincando com a arma de fogo, tudo isso deve ser considerado. Mas no contexto da violência contra as mulheres, a posse de arma, liberar isso ou permitir que isso aconteça com mais facilidade pode significar, sim, que as mulheres vão ter mais chances de morrer porque vão estar mais expostas a esse tipo de violência. Um debate importante que a Adriana traz, e acho que a gente precisa falar muito com a sociedade hoje em dia, é justamente esse espaço doméstico e por que as mulheres vêm sendo vítimas de um aumento dessa violência. Se a gente comparar, por exemplo, o incremento de renda e o número de mulheres chefes de família, né, pelo IBGE, tanto em 90 quanto em 2000, 2010 e provavelmente em 2020 esse número vai se complementar, que existe um ascenso tanto social quanto financeiro dessa mulher. Mas ela ainda não é protagonista do ponto de vista externo, social, de ser uma figura tida como chefe de família. Embora na prática seja ela. Chefe de família. Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente pega, principalmente em relação às mulheres pobres, onde, vamos dizer, ainda existe um debate social e moral sobre a constituição familiar, as mulheres ainda dialogam com seus maridos de uma forma verticalizada, onde ela não é a figura protagonista desse debate, ela acaba sendo sujeita de determinadas situações que são impostas por esses maridos. E é no espaço doméstico, seja do ponto de vista moral, ético, religioso, que esse debate vai acontecer. E é onde justamente essa arma está. Onde o Estado, onde o sistema de proteção social não alcança essa mulher. Então, essa mulher está abandonada nesse lar, sem condição nenhuma de defesa, de autodefesa, de legítima defesa. Essa questão que você falou é importante. Esse âmbito do privado, né, até onde aquele velho ditado, né, em briga de marido e mulher não se mexe a colher. A gente teve pelo menos agora... a gente precisa meter é urgente para acabar com as brigas, né, ou pelo menos com as mortes de mulheres. A gente tem alguns casos recentes onde as mulheres estavam sendo agredidas, que foram, infelizmente, levadas até a morte, com exceção da Elaine Pérez, que foi na semana passada, que ficou 4 horas sendo agredida e clamando por socorro. Sim. Relatos de vizinhos que ouviram os gritos, ouviram os chamados e não interferem. Não interferem porque tem essa questão do privado, não interferem porque a cultura é de que você não tem nada a ver com isso, não interferem, às vezes, porque tem medo de se meter, e se aquela pessoa está armada, você acaba também se tornando uma potencial vítima daquela situação. Mas existem mecanismos, existem maneiras que a gente pode não lavar as mãos em momentos como esse. É importante a gente lembrar aos espectadores que é um problema social e não é um problema da sua vizinha, nem da sua colega de trabalho, é um problema de todos nós, e todos nós estamos completamente sujeitos, pelo menos nós mulheres, a uma situação como essa. Então, como é que a gente pode incentivar e dar ferramentas para as pessoas que presenciarem ou estiverem desconfiando de alguma situação em relação a isso, possam interferir, possam ajudar, possam evitar que algo pior aconteça? Existem alguns mecanismos que são muito seguros para a gente tentar intervir, que é você fazer chamada telefônica, ou para o 180 ou para o 190. Nem sempre a gente vai ter, do outro lado da linha, uma pessoa sensível, no caso do 190, que é a Polícia Militar, que vai dizer, ok, vamos agora saber o que está acontecendo com essa mulher, né? Isso ainda
me parece que está mais no campo da fantasia do que da realidade do concreto. Embora a gente saiba que aqui no Rio de Janeiro, a maioria das chamadas para o 190 são chamadas de violência doméstica e familiar. Então, já passou da hora dessa força policial estar qualificada e preparada para atender esse tipo de chamada. Existem outras estratégias também, né? Se você não pode intervir naquele momento, mas você sabe que aquela pessoa é sua vizinha, enfim, é alguém que você tem algum acesso, você pode deixar um folheto debaixo da porta, você pode deixar na caixa do correio. Se você sabe de onde está vindo aquela situação, você pode interfonar, mesmo que você não fale nada. O fato de tocar o interfone ou tocar a campainha pode fazer cessar naquele momento a situação de violência, porque o agressor vai saber, alguém me ouviu, alguém está vindo aqui. Então, a gente precisa avaliar também o momento e a melhor estratégia para atuar. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de políticas públicas que funcionem, eficazes, políticas especializadas para lidar com a violência contra as mulheres, porque não é qualquer tipo de violência, não é uma violência de alguém que eu não conheço. É a violência que vem de alguém com quem eu quero construir a minha vida, a minha família, com quem eu tenho intimidade, uma pessoa que eu amo. Eu não gosto do que ele faz comigo, mas eu gosto dele. Como é que isso, então, interfere nos sentimentos e na tomada de decisão das mulheres, né? Isso. Por isso que eu acho que é imprescindível a gente mirar no SUS, como essas mulheres têm atendimento tanto na unidade básica de saúde, como a gente tem todo um protocolo de psicologia e psiquiatria disponível, gratuito, especificamente para a violência de gênero. Importante a gente falar dos novos protocolos necessários na rede SUS para a gente conseguir avançar nesse debate. Acho fundamental a gente garantir a pluralidade e a discussão da violência de gênero nas escolas desde a primeira infância. A gente, desde 2016, vem sofrendo uma avalanche de uma onda conservadora extremamente organizada no Brasil, onde todos os planos municipais vêm tendo a palavra gênero retirados do seu escopo básico. Isso, no básico, no cotidiano da vida das professoras, é, sim, limitar a atuação e o debate sobre a violência de gênero contra as mulheres lésbicas, contra as mulheres LGBTQI de modo geral. E a gente precisa enfrentar isso com discussão social, né? Para além dessa institucionalidade, a gente precisa fazer pressão, seja pelas redes organizadas de mulheres feministas, e seja nos conselhos de saúde municipais, os conselhos estaduais. A gente precisa fomentar isso novamente. Acho que um ponto bem interessante que a Tainá traz é o ponto da questão da educação, né? Hoje, os professores e as professoras se sentem muito intimidados com essa perseguição que acontece em sala de aula, né? Porque querem aprisionar o nosso ato de ensino, né? O ensino, ele é, por si só, um ato político, né? Um ato de transformação, é um ato, enfim, de crescimento das pessoas que estão envolvidas nesse fazer pedagógico. E a gente retirar a discussão sobre violência contra as mulheres, retirar a discussão de gênero da sala de aula, é realmente algo muito ruim, né? E isso tem passado, enfim, com leis, né, propostas de lei no Congresso Nacional, em vários estados, e eu sempre fico de olho, né, nos políticos e nas mulheres também, algumas que acham que tem que parar de falar de gênero, porque aí chega no dia da Lei Maria da Penha, chega no 8 de março, a pessoa vai lá e posta no Facebook meme falando das mulheres, do empoderamento, né? Mas está votando com políticas que não favorecem as mulheres, que retiram direitos e mais que querem invisibilizar uma discussão tão importante. Então, é fundamental que a gente fale de gênero desde a primeira infância, que a gente fale da educação igual para os meninos e meninas, que a gente fale da forma que é possível resolver conflitos entre meninos e meninas sem usar de violência, porque depois a gente cresce e cristaliza as mulheres num papel de sofrer violência e os homens no papel de praticar violência. E isso a gente não quer em lugar nenhum. Né? Exatamente. É muito importante mesmo. A gente não só pensar como agir na consequência, mas principalmente fomentar a prevenção do problema. A Tainá também pincelou uma questão que eu acho que é importante a gente salientar aqui, que aliada ao feminicídio também tem a questão da violência contra a população LGBT, né? Uma parte também é formada por mulheres, então sofrem, além de fazerem parte de se identificarem como lésbicas, ou bissexuais ou transexuais, elas também são mulheres e já seriam vistas como mais vulneráveis, né, pela sociedade de uma maneira geral. Então, Tainá, fala um pouco sobre isso para a gente, como é que a gente também, como é que se insere a população, como é que a gente pode acolher, inserir e entender essa questão como uma questão que abrange todas as mulheres. Claro.
um dado interessante é que a gente não tem nos relatórios oficiais de segurança pública uma tipificação do que seria uma violência específica contra mulheres LGBT. Né, mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. O que a gente tem de dado para se embasar são relatórios, e tem inclusive um relatório do ano passado, lesbocídio, que saiu um relatório sobre lesbocídio do FRJ, que nos traz dados assustadores, principalmente em relação ao estupro corretivo, que é uma prática onde, teoricamente, as mulheres LGBTs seriam corrigidas através da violência sexual. Isso dá um pouco a dimensão de como a nossa institucionalidade está pouquíssimo preparada, nada preparada para a especificidade da população, né, seja ela em relação às mulheres lésbicas, em relação às mulheres bissexuais, e como também a gente consensuou o debate da violência e um certo padrão de comportamento, né, a lógica normativa que a gente fala dentro da academia e dentro do debate de gênero em si. A gente precisa pautar que a norma é pautar a diversidade, pautar a pluralidade da população. Como é que a gente insere debate de pluralidade das mulheres se a gente não encara as dificuldades e as especificidades de cada uma? Como é que a gente não tem no 180, por exemplo, a orientação sexual dessa mulher para a gente poder aplicar medidas necessárias em relação a territórios onde acontecem maior número de lesbocídios? A gente tem mapas de violência a partir dos dados que as mulheres trans, que as mulheres lésbicas trazem, mas a gente não tem isso institucionalizado a partir dos órgãos oficiais de segurança. Olhado com carinho para que a gente possa ali pensar o problema, nomear o problema, pensar ele e desenvolver políticas específicas para essa população. A gente falou de violência sexual também, e eu fiz um trabalho recentemente sobre estupro, por exemplo, e é uma coisa que é chocante, né? É uma mulher estuprada a cada 11 minutos no Brasil. Isso entre os casos registrados, e o que se estima é que só 10% dos casos sejam registrados, porque ainda 60% da violência sexual acontece dentro de casa, seja pela figura do pai, do padrasto, às vezes do próprio marido. Padrinhos, tios, avós, enfim, pessoas que estão ali no seu âmbito de convivência. Adriana, conversa um pouco com a gente sobre isso. 10% dos casos registrados, mesmo assim já dá para a gente uma estimativa de 11 a cada 11 minutos uma mulher estuprada. No nosso papo aqui vão ser 2 ou 3. Né? É uma questão de número. Como é que a gente pode também pensar uma política e pensar uma postura em relação a isso? É assustador, né? É muito aterrorizante, né? Se a gente pensar que, assim, para os homens, por exemplo, né? Qual é o maior medo que um homem tem quando ele precisa sair de um lugar à noite e esse lugar é escuro e ele está sozinho? É o medo dele ser assaltado, perder seus bens materiais, é o medo dele, talvez, apanhar de alguém. Mas, para as mulheres, o principal medo, além de tudo isso que a gente também sente, é o medo de sofrer uma violência sexual, né? E isso tem acontecido de uma forma alarmante na sociedade, né? E é também importante dizer que, aqui no estado do Rio, isso se replica para o Brasil todo, quase que 50% dos casos acontecem com meninas de até 14 anos. A gente está falando de um corpo que nem é ainda um corpo de mulher, né? A gente está falando de crianças. Então, isso é muito grave. A gente precisa urgentemente falar sobre modelos de masculinidade. O que é ser homem? Como é que um homem deve ou não deve se comportar em relação a mulheres e meninas, né? Porque quando a gente fala da violência, do estupro, a gente está falando de pessoas que fazem isso. E as pessoas que estão estuprando e matando as mulheres são homens. E a gente precisa, então, conversar sobre os homens que não fazem isso, mas que, por exemplo, aceitam piadas e comentários a respeito de outras mulheres, que aceitam no grupo de WhatsApp vídeos que não foram permitidos por mulheres, né? Então, existe um papel do homem que é o papel de não aceitar que essa violência se perpetue e de um homem falar com o outro que aquilo não é bacana. Porque evitar a violência não é só um papel das mulheres. A gente não pode deixar que essa responsabilidade fique para nós, porque não somos nós que estamos gerando essa violência. Não é a roupa que a gente usa, não é o tempo que a gente conhece aquele homem, não é se foi no Tinder ou numa balada, não é, nada disso tem a ver com a violência, tem a ver com uma
os modelos de masculinidade que a gente construiu e vem perpetuando e que a gente precisa quebrar esses modelos para o nosso bem, mas para o bem dos homens. Senão a gente vai ter uma sociedade cada vez mais violenta para todas nós, com mais homens sendo criminalizados e com mais famílias sendo destruídas por causa desses modelos. Sem lembrar que os homens precisam sim ser englobados, porque todo homem tem uma mãe, né? Se não a gerou, o homem criou uma figura feminina de referência, pode vir a ter filhos, caso decida tê-las, filhas, ou sobrinhas, ou irmãs, ou tem ali uma série de mulheres que, sem dúvida, de uma maneira ou de outra, fazem parte da rede afetiva desse homem, que precisam e que são potenciais vítimas desses casos, né? A Tainá quer falar alguma coisa sobre isso? É importante a gente também fortalecer e ampliar o debate entre mulheres, né? A gente fala muito do empoderamento e como são as formas de autopercepção que as mulheres têm. As mulheres naturalizam as violências que sofrem e acabam colocando critérios ou justificativas para serem violentadas. Eu bebi demais, eu não estava com a roupa adequada, eu devia ter voltado cedo para casa, ele é meu pai, ele é meu marido e eu tenho que me submeter, tenho que entender essa violência. Por isso, a subnotificação tão grande que a gente tem no país, né? A gente tem códigos éticos, códigos morais extremamente intoxicados pelo machismo. Conservadores, né? Exatamente. Como é que a gente também consegue mirar, a Adriana falou muito bem dessa masculinidade tóxica que a gente criou, mas também a gente precisa falar de uma perspectiva feminista pulsante, necessária, que a gente tem, de conseguir empoderar e emancipar as mulheres, principalmente, né? Porque não é só a renda que dá, na verdade, a autonomia e a individualidade que a gente precisa pautar. Embora a renda seja extremamente importante. Necessária, sim, claro. A dependência econômica é muitas vezes definidor da denúncia, da atitude, né? Claro. Mas ainda assim, acho que Tainá toca nesse ponto importante mesmo, da gente construir redes entre as mulheres, porque imagina, quando não existia a Lei Maria da Penha, quando não existia a Lei do Feminicídio, enfim, existíamos nós e nossas redes de mulheres, né? Hoje tem uma coisa que me incomoda ainda um pouco, sabe? Que é a gente reduzir também muito a questão do enfrentamento à violência ao âmbito do sistema de justiça e de segurança. Esses sistemas não são o nosso lugar de conforto. Eu sou mulher branca, né? Nem para mim, que sou uma mulher branca, esse sistema não é um lugar de conforto. Porque não é um sistema onde a gente vai encontrar um ouvido atento para as violações de gênero, onde a gente vai encontrar pessoas que entendem que a violência de gênero acontece com mulheres lésbicas, com mulheres bissexuais, com mulheres transexuais. A gente não vai encontrar isso no sistema de segurança e no sistema de justiça. Então, a gente precisa ter essas redes também de mulheres. Foram essas redes de mulheres, por exemplo, que reverteram o caso do julgamento do Doca Street, que assassinou a Ângela Diniz, que foi um dos casos de feminicídios mais comentados na época, né, já 40 anos atrás, mas que as mulheres feministas se organizaram e não aceitaram o primeiro julgamento que inocentava o feminicida réu confesso, que usou o argumento da legítima defesa da honra. Então, essas redes são potentes para causar as transformações que a gente precisa na sociedade, né? E para nos proteger também, né? Eu faço isso sempre. Eu estou atravessando a rota sozinha, mana, vamos aqui comigo. Eu chego junto, vamos junto, porque a gente está junto, vamos atravessar isso aqui junto. Sento do lado de mulheres no ônibus e estou sempre... A gente precisa estar atento ao tempo Essas estratégias, né? Manda a localização de onde que eu estou, enfim. A foto lá avisa quando chegar. Aplicativo, a foto qual é a placa do carro, eu estou indo, cheguei em casa. Né? E um recorte interessante também, Tainá, que é a questão das mulheres negras. A gente sabe que a gente está, de uma maneira geral, a diferença de tratamento de gênero, as mulheres já são colocadas como mais vulneráveis, mas a mulher negra, como base da sociedade, sofre, me parece, de uma maneira muito maior. Eu sinto, na verdade, embora não seja como é sentir com a mulher branca, eu sinto como se eu estivesse na base e estivesse ali ferindo não só uma violência de gênero, mas uma violência diretamente relacionada à cor da minha pele e à minha estrutura, à minha ancestralidade e tudo mais. Comenta um pouco para a gente, Tainá, como é que você enxerga isso, como é que a gente, como mulher preta, pode se colocar e se organizar e se defender de maneira com estratégias próprias. Claro. As mulheres negras, elas são historicamente resilientes, né? É impressionante. Se a gente pega, por exemplo, o que as mulheres
domésticas, as mulheres negras domésticas contribuíram nas décadas de 70, 80 para a gente, e como a gente vê hoje as conquistas que as domésticas tiveram do ponto de vista histórico, a gente percebe que a auto-organização das mulheres negras é fundamental para a gente avançar nesse debate da violência. Até hoje ainda existe uma grande subnotificação dentro das mulheres negras. Ainda existe uma grande ausência, né, tanto do ponto de vista do Estado, o Estado não está presente naquele território, falando de periferia, falando de favela. E mesmo essa baixa notificação, o incremento de renda e as notificações existentes causam um dado, e aí é importante a gente mirar nas políticas públicas como potenciais reversoras desse quadro, é que mesmo as poucas mulheres negras que notificam, elas se encontram em quadros de violência de forma reincidente. Ela fala do agressor e ela apanha novamente porque notificou. Isso é um ciclo que a gente precisa cortar e é fundamental a gente criar estratégias específicas para essa população. Eu acredito muito na pulverização das casas de acolhimento. Hoje, uma mulher que sofre violência não necessariamente consegue tanto tratamento no SUS quanto um acolhimento com medida protetiva, num raio perímetro com perímetro acessível de segurança e acolhimento real. Ela não tem para onde ir, né? Do ponto de vista familiar e do ponto de vista econômico, ela não consegue sair daquela casa que ela recebe a violência e ir para outro lugar. Então, como é que a gente pensa numa mulher vítima de violência numa favela? Como é que a gente pensa numa mulher vítima de violência no loteamento irregular, periférico? Quais instrumentos uma mulher preta tem hoje de se proteger, que não seja o aquilombamento, que não seja as redes de mulheres? Uma palavra para gente, de luta para a gente contra o feminicídio, como é que a gente pode se organizar? Uma palavra, a gente está terminando o tempo de cada uma para a gente fechar o programa de hoje. Todas as mulheres têm direito a viver uma vida livre de violência e eu acho que o melhor é a gente falar umas com as outras, buscar ajuda. Deixo aqui a página da Articulação de Mulheres Brasileiras do Rio de Janeiro no Facebook como um contato para que as mulheres peçam ajuda e a gente com certeza vai chegar junto. Mulheres, rumo ao quilombamento, rumo ao 8 de março, que a gente faça um movimento potente contra o machismo, contra a violência de gênero. É isso. Esse foi o último programa da nossa série. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado a nos informar, a nos enriquecer, nos conhecer também. É importante a gente conhecer quem são as mulheres que estão na ponta das discussões de questões importantes para a sociedade. A gente fica até a próxima. Forte abraço. TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece.